nossos cumprimentos a todos. Hoje nós vamos abordar o tema comumente chamado de perda de entes queridos. E demos esse nome um pouco mais carinhoso, um pouco mais leve, quando o ente querido vai embora. É claro que todos temos consciência disso, que a vida aqui na Terra tem um início e tem um fim. Todos os seres vivos morrem. E a morte é sempre vista sob o ângulo da destruição, do aniquilamento, da liquidação do ser. A doutrina espírita se bate muito nessa questão para mostrar que o ser humano é um espírito encarnado e que ele não é destruído pela morte. O que é destruído pela morte é o corpo. O corpo tem uma vida realmente limitada, está sujeito às intempéries, ao desgaste do tempo e a uma série de fatores que acabam contribuindo para a sua destruição. Mas o espírito não. O espírito sobrevive a tudo e a todos. Então, a doutrina espírita, partindo desse princípio, ela vai entender que, na verdade, nós não perdemos os entes queridos. Nós nos afastamos temporariamente deles por algum motivo e em algum momento. No momento que pode ser hoje, agora, que foi ontem ou será amanhã, mas que isso não tem nada de definitivo. Então, esse conforto que a doutrina espírita nos dá, nada mais é do que a ratificação daquilo que Jesus nos ensinou. Porque Jesus nos trouxe a grande mensagem da sobrevivência da alma, da imortalidade, quando ele fala na ressurreição. A ressurreição nada mais é do que o ressurgimento do indivíduo depois da morte. E com Jesus aconteceu isso. Ele aparece depois da sua morte na cruz, depois que ele foi levado a um túmulo. Ele aparece primeiro para as mulheres, depois para os discípulos, e consta que ele apareceu para centenas de pessoas. Consta isso do Evangelho. Esse ressurgimento de Jesus não foi, evidentemente, com o seu corpo material, foi com o seu corpo espiritual. Isso o apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo do cristianismo, Paulo de Tarso, vai explicar no primeiro livro aos Coríntios, que Jesus, como nós, vivemos num corpo carnal e ressuscitamos num corpo espiritual. Então o tema de hoje é voltado para essa questão grave porque ela é muito importante para todos nós. Não existe um medo maior no ser humano do que o medo da morte. E o medo da morte não está apenas no ser humano. Está nos animais, está nos vegetais, está em todos os seres vivos. Justamente porque o medo da morte contribui para que nós possamos estender a nossa vida aqui na Terra o máximo possível. Porque essa vida é necessária, ela é importante, ela é imprescindível mesmo para todos nós. A doutrina espírita valoriza demais a vida terrena, porque o espírito depende dela. É através dela que ele evolui, que ele cresce. E falando sobre essa questão da imortalidade, há um livro de Allan Kardec que traz uma informação muito importante a respeito dessa questão. Foi um livro que foi lançado no ano de 1865, ou seja, alguns anos depois da publicação do Livro dos Espíritos. E esse livro tem o título O Céu e o Inferno, ou a Justiça de Deus, segundo o Espiritismo. Ora, por que o céu e o inferno? Porque o céu e o inferno são justamente essas figuras que as religiões criaram ao longo do tempo para demonstrar o sofrimento, que seria o inferno, o sofrimento seria o inferno, e o céu, que seria uma condição de felicidade, de paz, de harmonia, de tranquilidade. O céu e o inferno segundo o Espiritismo. É claro que o Espiritismo não tem, nem usa esses termos, mas ele utiliza no sentido aí figurado, que é utilizado pelas religiões. Nesse livro, O Céu e o Inferno, nós vamos encontrar uma parte teórica muito importante, que é a primeira parte do Livro dos Espíritos, que vai abordar essa questão da imortalidade, e a segunda parte, em que Kardec apresenta uma série de comunicações que ele selecionou
para que pudéssemos entender realmente que a vida continua e que o indivíduo que desencarna aqui, a pessoa que desencarna aqui, ela continua como ela era do lado de lá, com seus pensamentos, com seus sentimentos, com as suas ideias, porque isso não está no corpo, isso está no espírito. O corpo fica, mas essa parte relativa à mente, às ideias, ao sentimento, às conquistas espirituais continuam. Então, nesse livro, Céu e Inferno, há um capítulo, aliás, o primeiro capítulo, já é um capítulo que entra com esse tema, o porvir e o nada, ou seja, o futuro e o nada. Por que o futuro e o nada? Porque o futuro em que Jesus mostrou, que ensinou, é um futuro da imortalidade da alma. Então a alma não morre, ela tem futuro. E o nada para aqueles que negam que nós tenhamos um espírito e que possamos sobreviver à morte. Então ele coloca o porvir e o nada justamente para que a gente faça a comparação entre a crença no futuro do indivíduo além da morte ou a crença em que não há nada além da morte. Vamos seguir as palavras de Allan Kardec, porque elas são muito claras. Elas deixam assim uma ideia muito objetiva do que ele realmente pretendia falar. Então ele começa dizendo assim: vivemos, pensamos e agimos. Eis o que é positivo. Morremos. Eis o que não é menos certo. Mas para onde vamos ao deixar a terra? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não existiremos? Ser ou não ser é a alternativa. Para sempre ou para nunca mais. Ou tudo ou nada. Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez. Esta é uma tese que se impõe. Essa é a tese que Kardec apresenta, então, nesse livro, que é O Céu e o Inferno. Então, ele vai nos levando a um raciocínio lógico que nos encaminha para uma posição pessoal a respeito do que é a vida e a respeito do que pode existir ou não depois dessa vida. E ele continua dizendo: todo homem, ou seja, todo ser humano, experimenta a necessidade de viver, de gozar a vida, de amar e de ser feliz. Isso também é inegável. Todos nós sabemos que essa é a aspiração de todo ser humano. E diz Kardec: dizei àquele que sabe que vai morrer, que ele viverá ainda, que a sua hora foi adiada. Dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura tenha sido. E o seu coração se encherá de alegria. Veja, portanto, a questão da morte. Todos nós ansiamos pela vida. Todos nós temos uma grande necessidade de viver. E dessa forma, quando nós percebemos que a vida nos está dando chance de viver mais, é claro, nós somos tomados por um sentimento de alegria, de júbilo, pelo que nos espera, porque nós queremos viver. Nós temos necessidade de viver. Nós ansiamos por viver. Mas o Kardec questiona, ele mesmo questiona, mas de que serviriam essas aspirações de felicidade se um sopro pudesse dissipá-las? De que serviria? Se não fosse a realidade, se o mundo espiritual realmente não existisse, se a alma não fosse imortal. Por que esses sonhos? Não um sonho meu ou seu, ou de várias pessoas que conhecemos, mas o sonho da humanidade toda. Todo ser humano em toda parte do mundo aspira à vida além desta vida. Seja na Ásia, seja na América, seja na Europa, seja na África, seja na Oceania, em qualquer continente, nós sempre vamos encontrar as pessoas aspirando à continuidade da vida. E diz Kardec: haverá coisa mais desesperadora do que o pensamento
de uma destruição total. Haverá coisa mais desesperadora em saber que nós não estaremos aqui e em lugar nenhum depois da morte? O que vamos fazer com as afeições que conquistamos, com a nossa inteligência, com o progresso que nós realizamos nessa vida, com o saber que nós adquirimos com muito trabalho, com muito esforço, com muita dedicação? Será que tudo isso despedaçado, tudo perdido? Como faríamos? Como enfrentar essa realidade? Que necessidade haveria em nos tornarmos pessoas boas, em pessoas melhores, em nos esforçar para vencer as más paixões, em nos afadigar para nos ilustrarmos, para ter mais conhecimento, em nos devotarmos à causa do progresso da humanidade? Uma vez que amanhã, segundo esse pensamento materialista, nada disso valesse nada. Onde estariam as nossas ideias, as nossas aspirações e os nossos sonhos? Seria possível conceber o ser humano sem nada disso? Se assim fosse, diz Kardec com muita sabedoria, a sorte do homem seria 100 vezes pior do que a do animal. Por quê? Porque o animal vive inteiramente do presente. Um cão, um gato, um cavalo. Na satisfação dos apetites materiais, sem qualquer aspiração para o futuro. Mas o ser humano não. O ser humano vive muito do futuro. Ele vive muito do que ele aspira a ser, obter ou conquistar. Nós todos. Nós gostaríamos de um mundo mais feliz, pessoas mais cordatas, que nós pudéssemos viver em paz uns com os outros, nos solidarizando, num mundo de fraternidade, que nós pudéssemos reconquistar as nossas amizades, aquelas que perdemos, que todos estivessem realmente buscando um fim útil. Todos gostaríamos disso. Esse mundo é um mundo que nós aspiramos. Porém, diz Kardec, uma secreta intuição nos diz que não é possível. Não é possível acreditarmos que o futuro não existe. O futuro que eu estou dizendo é a vida futura. Quando o homem crê no nada, quando o homem crê que nada existe depois desta vida, ele se concentra na vida presente. Logicamente, não se explicaria preocupação com o futuro se o futuro não existisse. Não é mesmo? Para quê? Estamos perdendo tempo. Para que as religiões, as crenças que existem no mundo todo? Não existe um povo no mundo que não tenha religião. Todos os povos, desde os mais antigos, desde os tempos primitivos, já tinha sua crença, já tinha sua religião. E a humanidade caminhou devido a isso, devido às aspirações desses povos. Se o homem visse a vida simplesmente como esta que nós podemos viver, 1, 2, 10, 50, 60 anos só, não teria sentido tanto esforço, tanta dedicação. A vida não teria realmente o que nos oferecer, e o melhor seria realmente desaparecer, morrer de vez. Em muitos casos, quando os problemas são tão pesados que nossas costas não conseguem suportar. A preocupação exclusiva com o presente, diz Kardec, conduz o homem a pensar em si próprio antes de mais nada. Ela estimula o egoísmo. A pessoa incrédula fica realmente com a ideia fixa e com a convicção de que a vida não tem sentido. Teria sentido para alguns que têm uma vida mais ou menos tranquila, mas para aqueles que sofrem.
E a grande maioria sofre muito. Não teria sentido para a grande maioria. Então, as pessoas incrédulas, as pessoas que não acreditam na vida futura, vão pensar: o melhor é gozar a vida, é viver o melhor agora, né? Trazer tudo para a gente mesmo, deixar de ser bobo, deixar de ser vamos dizer assim, solidário, amigo, e pensar em si mesmo, porque tudo vai acabar. Se não aproveitar agora, como é que fica? Vamos gozar a vida depressa, porque não sabemos quanto tempo nós vamos viver ainda. É assim que pensa. É inconsequente essa outra conclusão. Aliás, mais grave que a primeira, para a sociedade. Gozemos apesar de tudo, cada um por si. A felicidade nesse mundo é do mais astuto, do mais esperto. Os espertos é que vencem a vida. E a gente está vendo aí a sociedade sofrendo as consequências da incredulidade, da violência, das pessoas que dizem acreditar em Deus, dizem ter uma religião, mas da religião só tem o verniz, como dizia Jesus em relação aos fariseus. A religião está na boca, mas não está no coração. Se o respeito humano é um freio para determinadas pessoas, que feio haveria para aqueles que nada acreditam, que nada temem. Eles acreditam que as leis humanas não atingem senão os ineptos, os incapazes. Vamos gozar a vida depressa, porque não sabemos quanto tempo ainda existiremos. É assim que pensam os niilistas, os negacionistas da vida, do valor, do sentido da nossa existência. Allan Kardec expressa isso com muito argumento, mostrando que realmente não vale a pena a gente se preocupar única e exclusivamente com as coisas materiais, uma vez que a matéria é passageira e quem fica é o espírito. Diz ele, um jovem de 18 anos foi acometido de uma doença do coração declarada incurável. Os médicos disseram que ele podia morrer em 8 dias, ou até mais meses, ou no máximo 2 anos. O jovem, sabendo disso, imediatamente deixou todo o estudo, se entregou aos excessos de todos os gêneros, e quando lhe argumentavam quanto uma vida de desordem era perigosa em sua situação, ele simplesmente respondia: que me importa, só tenho apenas 2 anos de vida, para que me serviria me fatigar o espírito para aprender, desfrutar da vida, é o que eu quero, até me divertir. Isso, na verdade, é a consequência do niilismo, diz o Allan Kardec. E o receio da morte é um efeito da sabedoria da providência, afirma o codificador da doutrina, e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Ele é necessário, ou seja, esse receio da morte é necessário enquanto o homem não está bastante esclarecido sobre as condições da vida futura. Quando ele está convencido desta vida, não acredita na outra ou não tem certeza de que a outra existe. Então, é evidente que a morte representa muito mais para ele do que para quem realmente confia na continuidade da existência, sabendo que estamos passando por uma fase e vamos continuar a viver numa nova dimensão, numa nova existência, num novo ambiente, mas continuaremos caminhando em busca da nossa autorrealização. É isso que todos nós buscamos. Todos nós buscamos a autorrealização. Isso é a felicidade. Seria nós nos encontrar numa condição em que sintamos que caminhamos, sofremos, vencemos barreiras, vencemos obstáculos, mas estamos conseguindo ser aquilo que desejávamos com a consciência tranquila e com a disposição de sermos úteis, porque o sentimento que mais nos conforta na vida é de sermos úteis, estarmos aqui para um objetivo nobre. Para libertar-se dos receios da morte, diz Kardec, é necessário poder analisá-la sob seu verdadeiro ponto de vista, isto é, havia penetrado pelo pensamento no mundo espiritual
e dele fazer uma ideia tão exata quanto possível. Entre aqueles que não estão suficientemente adiantados, esclarecidos, diz Kardec, a vida material ainda prevalece sobre a vida espiritual. Seria prudente não fascinar o homem, no entanto, que acredita, mas que vem a questão da religião com aquele espírito fanático de achar que essa vida não vale nada, que a vida futura é que é importante. Se ele pensa assim, é evidente que não valorizando a vida, ele está caminhando necessariamente para a morte, esquecendo de que é a vida aqui na Terra que estamos passando, estamos vivendo, estamos sofrendo, vencendo, lutando, é que nos impulsiona no progresso espiritual. A doutrina espírita, assim, ela muda inteiramente a maneira de nós considerarmos o futuro. A vida futura para a doutrina espírita não é mais uma hipótese, é uma realidade. O estado das almas após a morte não é mais uma teoria, o resultado de uma observação. O que lhe serve de apoio não é somente a esperança. Não podemos viver só de esperança. Precisamos da certeza. Então, a pessoa que acredita na vida futura, ela sabe que a vida da Terra vai terminar, mas em continuidade nós teremos uma vida no plano espiritual. E estaremos no futuro até retornando novamente à Terra para novas experiências. Isso é muito importante para que possamos enfrentar essa situação de morte dentro da família ou no nosso âmbito de relações, principalmente com as amizades, com as pessoas a quem prezamos. A lembrança daqueles que nos são caros baseia-se sobre alguma coisa de real. Nós não os representamos mais, se acreditamos na vida futura, como meras sombras ou fantasmas. Não. São seres reais que existem no mundo espiritual e que estiveram aqui e que agora estão lá. Em relações de trabalho, de realização, não para descansar, como muitos pensam, mas para continuar participando da construção de um mundo melhor. O plano espiritual é realmente um mundo novo. É um mundo paralelo a este, que existe numa dimensão superior. Não sendo mais permitida a dúvida sobre o futuro, o receio da morte não tem razão de ser como era antes. A gente naturalmente tem essa precaução em relação à morte. Mas quando ela acontece, quando se aproxima de nós ou de alguém do nosso círculo de relações íntimas, nós saberemos compreender a necessidade de vencer essa etapa e passar para a etapa seguinte. Na verdade, nós precisamos compreender que existem algumas fases, né, que nós chamamos de fases do luto. A psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross, uma psiquiatra de origem suíça, naturalizada americana, ela estudou por longos anos as pessoas que estavam à beira da morte e estudou também as famílias dessas pessoas. Então ela dividiu o período de luto em 5 fases. Uma fase que ela chama de negação, que é aquela primeira, quando nós deparamos com a realidade de alguém que partiu e não queremos aceitar. A fase da raiva, que vem em seguida, quando a gente percebe que realmente o fato aconteceu, mas nós achamos que aquilo é injusto, que nós não merecíamos aquilo, ou a pessoa que foi não merecia partir. É a fase da raiva. A fase da negociação, quando, para aliviar a dor, a pessoa então recorre a Deus, nos seus acordos internos, faz as suas promessas, e naturalmente, mais voltada para as questões religiosas, procura aliviar a dor que sente pelo fato de ter havido essa separação. Mas a fase seguinte, da depressão, é a mais complicada, é a mais longa, é a fase que caracteriza um sentimento intenso, marcada por uma sensação de impotência, melancolia, culpa, desesperança, sendo comum que a pessoa passe por um período de isolamento e apresente uma grande necessidade de ficar sozinha e de viver mais o seu mundo interior. É uma fase difícil, que precisa de tratamento, precisa de acompanhamento, tratamento psicológico, tratamento médico, tratamento espiritual.
A fase da aceitação seria essa última fase, quando a pessoa consegue ter uma visão mais realista da vida, quando ela já compreende a necessidade da morte. A morte é uma necessidade, ela vai acontecer na vida do espírito, e a própria Elizabeth Kubler-Ross, ela chama a morte de última fase da evolução. Para nós aqui na Terra, a última fase da nossa evolução na Terra é a morte. A primeira, evidentemente, é a fase da concepção, né? do nascimento, em que nós entramos pela vida. Do ponto de vista psicológico, algumas regras são sempre aconselháveis, né? Como compartilhar seus sentimentos, saber evitar ficar falando só sobre a perda, relevar os valores positivos das pessoas que partiram, evitar se isolar, quer dizer, ter contato, reorganizar sua vida sem pressa, já que quando é um ser muito próximo de nós, dentro da nossa casa, por exemplo, nós vamos sentir esse vazio. E vamos ter que vivenciar isso. A vivência dessa perda, ela faz parte do nosso crescimento, do nosso aprendizado evolutivo. A pessoa não se sentir culpada por ficar triste, isso é natural. Não entrar em desespero. Pode chorar, claro que deve chorar. Chorar de saudade, claro, todos nós choramos de saudade. A pessoa querida nunca será substituída ou esquecida, mas o tempo vai se encarregar de transformar essa dor, que parece tão lancinante nos primeiros dias, vai transformar na saudade de bons momentos vividos ao seu lado, claro. Ajuda profissional, como falamos, ajuda espiritual, são necessárias, são importantes. Portanto, diante de uma situação em que venhamos a perder nossos entes queridos, todos nós vamos passar, se já não passamos por uma situação dessa, nós temos que abrir o coração, entender nossos medos, nossas limitações, comunicando-se com pessoas que possam nos ajudar a pensar, a refletir. Pensar e refletir com consciência, com lógica, para que a gente possa estar apoiado num pensamento sólido, de uma compreensão, de uma fé racional. E se você tem uma religião, busque nessa religião um apoio para a sua fé. Não é racional acreditar que a vida não tem sentido. O que estaríamos fazendo aqui se não tivesse sentido? Não precisaria viver. Que tudo se deve ao acaso. Isso, na verdade, é uma doutrina, um niilismo, que se volta contra os interesses humanos aqui na Terra. As grandes civilizações nasceram e cresceram sob a égide da religião, de uma crença. E é preciso que acreditemos que o universo tem um comando. E que se há um comando, há uma intenção. Há um propósito. E que esse propósito está em Deus. É a inteligência e a bondade supremos. Nada acontece por acaso. Uma inteligência suprema governa a vida, governa o universo. A vida continua, não estamos aqui nem pela primeira, nem pela última vez. Estamos de passagem. Nosso ente querido se afastou fisicamente, mas espiritualmente está conosco. E nós, com eles, porque o que nos liga uns aos outros é o sentimento, são os laços espirituais. O comando da vida é Deus. E Deus é o amor. É nisso que devemos acreditar. É esse sentimento que precisamos fortalecer em nós, para que ele se fortifique, para que ele possa realmente ser robusto, principalmente diante das dificuldades. Não acredite que você possa crescer nas facilidades. Não. Você vai crescer nas dificuldades. E essa experiência de deixar um ente querido ir embora em paz é uma experiência que nós precisamos viver, temos que viver e vamos aprender muito com ela, porque um dia vai chegar a nossa vez. E nós nos encontraremos, se ele ainda estiver lá, daquele lado. Se não, talvez numa encarnação futura estejamos novamente juntos. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe.